Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, tá chegando agora, já sabe, né? Se inscreva, deixe seu joinha. Se você já é daqui, você já sabe também. Deixe seu comentário, que é muito importante pra gente. E temos vídeo aqui no canal segunda, terça, quinta e sexta, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Bom, bora lá para a nossa história de hoje. Quem quiser mandar a história, ó, o e-mail tá passando aqui, tá? Olá, Dani, bom dia para você e para todos do canal. Gostaria de começar dizendo que sou muito fã do seu canal e de você. Conheci pelo Facebook, olha que legal. E depois migrei para o YouTube. Muito obrigada, minha linda. Desde então, você é minha companhia. Todos os dias, quando eu chego em casa, coloco você para me contar histórias enquanto arrumo a casa, faço o jantar. Acho seu trabalho incrível e necessário. Então, sem mais delongas, vamos à minha história. Me chamo Alice, tenho 22 anos e sou da Zona da Mata Mineira. Vou te contar um pouco da minha infância. Nasci numa família desestruturada, mas isso não atrapalhou tanto a minha infância. Em casa, era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Todos os dias eu e meu irmão acordávamos cedo para assistir desenho e depois brincar no terreiro. Sempre moramos na roça. Meu pai era retireiro e lavrador. Ele tirava o leite de manhã, vendia na rua de charrete. Minha mãe, nessa época, era somente dona de casa. Depois, quando eu tinha 7 anos e meu irmão 5, minha mãe fez um curso de costura e arrumou um trabalho. Então, nessa época, era eu quem dava conta da casa. Eu tinha 7 anos e eu já fazia almoço no fogão a lenha. Eu só não lavava roupa, o resto eu fazia tudo. De manhã, eu arrumava a casa, fazia comida. Depois, eu e meu irmão tomávamos banho para ir para a escola de Kombi. Lá em casa não tinha chuveiro, então a gente esquentava a água para tomar banho. O casamento da minha mãe e do meu pai não era feliz. Eles brigavam, viviam traindo um ao outro. Tinha vezes que eles brigavam tão feio na nossa frente. Meu pai, ele gostava de jogar sinuca. Até hoje ele gosta. Era muito viciado. Tinha vezes que ele ia para a rua vender leite e depois ia jogar. Chegava em casa tarde. Nesses dias que isso acontecia, a gente já sabia que meu pai e minha mãe iam brigar. Era muito ruim essa sensação. Dani, teve uma época, antes da minha mãe arrumar um trabalho, que ela e meu pai brigavam tanto. E com isso a minha mãe ficou depressiva. Eu lembro dela sentada na cama chorando dia e noite. E meu pai, quando chegava na rua, brigava com ela. Era horrível ver eles naquela situação. Minha mãe, ela já tentou ir de arrasta, né? Vocês entenderam. Uma vez, ela pegou uma corda, correu para o pasto e tentou, né? Já sabe. Meu pai correu atrás dela e disse que era pra gente pedir socorro no vizinho. Naquele dia, eu lembro de olhar para o céu e pensar que minha mãe já tinha ido para lá. Meu pai e o vizinho tinham ido atrás dela, mas estavam demorando a voltar. Então, quando voltaram, já tinha passado uns 40 minutos e minha mãe veio junto. Precisou 2 homens para tirar a corda daqui dela. E depois ela ficou 3 meses com a marca aqui. Nesse dia, depois desse episódio, meu pai buscou minha avó, mãe da minha mãe, para ficar com a gente, para até evitar que minha mãe pudesse tentar algo outra vez. Então o casamento deles, depois disso, piorou. Até o dia que minha mãe se separou do meu pai e levou a gente com ela. Nesse dia, eu lembro de chegar em casa, era 11h40 da manhã, chegamos da escola. Meu irmão estudava tarde e de manhã ia para o integral. Eu vi minha mãe sentada na calçada, na porta da sala. Cheguei perto dela para dar um abraço e ela disse: filha, hoje a gente vai embora daqui. Seu pai tentou queria que o pai dela... Ela falou que o pai dela tentou mandar ela de arrasta também. Depois ela me contou que na manhã daquele dia eles tiveram uma briga. Meu pai pegou o rodo para dar na cabeça dela. Só que graças a Deus o rodo agarrou em uma fiação solta que tinha na varanda. A fiação dava para a luz do banheiro. O rodo agarrou lá e ele não conseguia acertar minha mãe. Naquele dia, mesmo à tarde, o caminhão da prefeitura encostou lá em casa, minha mãe limpou a casa, levou todos os móveis porque eram dela. Quando minha mãe começou a trabalhar, ela já sabia que ela ia se separar.
Então ela comprou os móveis, só que quando ela comprava, ela se desfazia dos móveis do meu pai, porque segundo ela já estavam velhos, e o coitado do meu pai ficou sem nada. Sobrou um armário sem porta, uma mesa que era do meu avô e um banquinho. Dani, quando o caminhão chegou com a gente na rua, minha mãe parou na escola, pegou meu irmão, eram 4 da tarde, e quando a gente chegou, fomos morar em um beco onde a maioria da família da minha mãe já morava. Lá morava minha avó, minha bisavó, uns 6 tios. Todos se juntaram para ajudar minha mãe com a mudança, e nós fomos morar numa casa bem simples. Bom, Dani, como eu falei, lá em casa tinha uma mesa que era do meu avô, então minha mãe deixou lá. Já na rua, minha mãe comprou uma mesa com 4 cadeiras, porque era só pra gente. Só que os homens da loja entregaram a mesa lá em casa, mas não montaram. Então minha mãe precisou chamar o marido da minha avó para montar. Só que ele sozinho não conseguia montar a mesa. Então ele foi até a rua e chamou um homem para ajudá-lo. Vou chamar esse homem de Josias. Josias chegou lá em casa com uma maleta de ferramentas que ele tinha no carro. Ele tinha um Gol quadrado. Ele e meu avô Drasto montaram a mesa. Logo meu avô foi embora e ele ficou lá. Gente, a minha mãe começou a namorar aquele homem naquele mesmo dia, horas depois dela ter se separado. Naquele final de semana, Josias levou a gente na casa do meu avô, pai da minha mãe. Minha mãe quis ir lá contar para o meu avô que tinha se separado do meu pai e que já estava namorando com aquele homem. Era um domingo. E quando a gente voltou para a rua, minha mãe me deu R$10 para eu e meu irmão lanchar com uma amiga minha. E avisou pra gente que depois era pra gente se encontrar com eles num forró que tinha todo domingo na quadra poliesportiva. Só que depois que minha mãe deixou a gente para lanchar, ela foi para casa transar com Josias. E eu sei disso porque minha mãe falava abertamente essas coisas para as outras pessoas na minha frente. Daniel até gostava de Josias. Ele ia lá em casa todo dia para namorar minha mãe, contava histórias para minha mãe. Minha mãe amava ele. Amava tanto que passou até a deixar de lado meu irmão. Meu irmão era o queridinho da minha mãe. Ela sempre gostou mais dele do que de mim. Ela sempre abraçava e dava carinho para ele, nada para mim. Então acho que meu irmão se sentiu desprezado com o novo namorado da minha mãe. E Josias acabou indo lá para casa e tomando o lugar do meu irmão, né? Bom, Dani, um tempo se passou, até que um dia minha mãe e Josias terminaram. Eu nem me lembro o motivo. Só lembro que o término durou uma semana. Lembro também que ele ficou ligando para minha mãe, implorando para voltar. Então minha mãe propôs uma condição. Ela voltaria para ele se ele aceitasse se casar com ela, e ele aceitou. Daí um tempo eles se casaram na igreja, minha mãe vestida de branco, e tudo que ela tinha sonhado num casamento. Eu fui dama de honra, eu tinha 12 anos. Eu fui dama de honra da minha mãe e meu irmão pajem com 10. Josias então foi morar lá em casa, na casa deles com eles. Dani, aí começou o inferno. Lá em casa a gente tinha ganhado uma TV. Josias não deixava a gente ver televisão. Ele falava que gastava energia, mas ele não pagava nada lá. Ele não trabalhava. De manhã ele ia para a casa da mãe dele, era na roça, que pertence a outra cidade. De tarde ele voltava para tentar minha vida e do meu irmão. Nessa época eu tinha arrumado um serviço de faxina e ele trancava o portão para eu não ir trabalhar. Eu tinha que pular o portão para trabalhar. Ele não deixava a gente carregar o celular. Não podia demorar mais de 5 minutos no banho. Até se a gente repetisse a comida na hora do almoço ou na janta, ele brigava. Chamava a gente de guloso, sendo que não era gula, era fome. No começo, quando a gente foi morar lá na rua, ela fala, né? Na rua lá da mãe dela, em vez de ser na roça, minha mãe fazia uma compra recheada pra gente, refrigerante, biscoito. Depois ele não deixava minha mãe comprar nada. Minha mãe começou a comprar o básico. E ele dava palpite, mas era minha mãe quem fazia a despesa da casa. Mas minha mãe obedecia. Só que depois tudo piorou. Esse homem arrumou uma casa na roça, perto da mãe dele. A casa, gente, era de um dos padrinhos de casamento dele e da minha mãe. E ele queria que a gente fosse morar lá. Nessa época, eu até queria ir morar com meu pai, porque como ele era de outra cidade, eu teria que mudar de escola.
Só que minha mãe falou comigo que teria como eu estudar na escola do nosso município. Se eu morasse com meu pai, eu ia ter que ir para outra escola. Gente, eu sempre amei meu irmão. E eu também não queria deixar ele sozinho com a minha mãe e com aquele homem. Quando minha mãe conheceu Josias, esse homem não bebia já há 8 anos. Só que como minha mãe bebia, Josias voltou a beber. E eles bebiam juntos. Nessa casa que nós mudamos, eles começaram a beber muito. Eles saíam para bares e deixavam a gente em casa. Todo sábado eu acordava cedo, arrumava a casa, fazia comida. Depois, quando acabava, eu ia para a casa da mãe do meu padrasto. Lá morava uma irmã dele, que era mãe solteira. Ela tinha 2 gêmeas que moravam lá também. E também morava, só que em outra casa, a irmã de Josias, que tinha uma filha que eu considerava minha prima. Hoje a gente nem se fala mais, mas eu gostava muito dela. Vou chamá-la de Karine. Então, eu fazia minhas obrigações em casa, né? Ia para casa da mãe de Josias e ficava conversando com Karine. Ela era só uns meses mais velha que eu. Vivemos muitas aventuras juntas. Quando eu ia para lá, meu irmão também ia. Dani, minha mãe e meu padrasto se arrumavam, trancavam a casa e iam pro forró. E deixava a gente preso do lado de fora. A gente tinha que ficar na casa da mãe deles, sem tomar banho até eles voltarem da rua. Só que eles voltavam mais de meia-noite. O pior é que minha mãe nunca se importou com isso. Ela sempre fazia o que Josias mandava. Quando nos mudamos para lá, eu e meu irmão tínhamos que pegar ônibus para ir para a escola. E depois de um tempo indo, eu comecei a ficar com o menino do ônibus, Moisés. Ele era da mesma série que eu. Ficamos 3 vezes e começamos a namorar. Tínhamos 14 anos. Éramos adolescentes, imaturos. Com ele, eu senti como era ter segurança, sabe? Bom, então com esse Moisés, ela começou a entender o que era ter insegurança. Porque ele ficava mexendo com outras meninas, tá? E isso deixava ela bem mal. Ele chamava outras meninas de gostosa na frente dela. Eu me sentia horrível, me sentia feia. Eu sempre fui muito magra, até hoje eu sou. Mas ele me colocava para baixo porque as meninas que ele chamavam eram gostosas, tinham um corpão. E eu me sentia inferior a elas. Mas eu não terminava. Eu tinha uma dependência emocional muito grande dele. Com isso, eu comecei a trocar mensagens também com outros meninos, mesmo namorando Moisés. Eu estava carente dentro de um relacionamento e esses meninos me faziam me sentir melhor. Me elogiavam, me faziam me sentir bonita. Então comecei a trair Moisés, só que eu não sabia o que eu sentia. Porque de um lado eu queria trair Moisés, só que por outro eu gostava dele. Tanto que eu perdi a virgindade com ele. Foi bom, não me arrependo. Bom, Dani, eu traía muito Moisés. Todas as vezes que eu saía com a minha prima Karine, eu ficava com outro menino. Ela também namorava e traía o namorado dela. Só que como nada fica escondido, né, por muito tempo, até o dia que teve uma festa na minha cidade. Essa festa tem todo ano, é uma exposição agropecuária. E nesse dia estávamos juntos até o momento que decidimos nos separar para encontrar nossos pais. Eu fui com um amigo e ele com uma amiga. Eu já estava bêbada, eu tinha 16 anos e enchi minha cara. Então, depois que eu encontrei minha mãe, eu e meu amigo fomos procurar Moisés e a amiga dele. E nos encontramos com um menino que sempre dava em cima de mim. Ele chegou em mim pedindo para ficar comigo e eu disse que não, porque meu namorado estava ali, né? Eu não queria traí-lo. E ele então me deu um beijo à força. E vocês não vão acreditar, Moisés estava atrás da gente e viu tudo. Naquele momento eu vi que Moisés tinha visto meu beijo com outro e eu fiquei sem chão. Comecei a chorar e ele também, só que nunca mais conversamos. Nosso namoro de 2 anos e 1 mês acabou ali. Eu sofri muito aquela semana. Eu vivia botando chifre no coitado, mas quando a gente terminou, eu só faltei morrer. Acho que era dependência emocional mesmo. Então, naquela mesma semana, ia ter outra festa agropecuária no município em que eu morava. Uma festa muito conhecida na região, Festa do Arroz. Então fomos, eu e minha prima Karine.
Gente, eu beijei uns 8 meninos naquele dia. Então, paralela à minha vida amorosa, lá em casa, paralela à minha vida amorosa, lá em casa estava de mal a pior. Meu padrasto e minha mãe beberam muito, brigas todos os dias, eu e meu irmão no meio daquilo tudo. Teve uma vez, foi à noite, eu estava na casa da mãe de Josias. Eu ia para lá para ver novelas, porque em casa eu não podia nem ligar a televisão, né? Então eram umas 8 da noite, meu irmão chegou desesperado, com raiva. Disse que bateu em Josias. Dani, aquela noite, Josias e minha mãe discutiram. Josias então foi bater na minha mãe. Meu irmão, vendo aquilo, foi defender a minha mãe e ele deu um soco no olho de Josias. Meu irmão tinha 14 anos. A família de Josias toda ficou contra nós. Depois desse dia, minha mãe acabou perdendo o emprego. Então estávamos vivendo da pensão do meu pai que ele pagava pra gente. Era R$300. Josias não trabalhava e não colocava um centavo dentro de casa. Ele vivia da nossa pensão e brigava com a gente. E minha mãe defendendo ele. Ele falava na cara da minha mãe que meu irmão ia ser um traficante e eu ia ser uma prostituta. Nessa época, em casa, a gente só comia arroz, banana nanica frita. Era isso todo dia. Uma vez a irmã de Josias foi lá em casa, eu estava com muito medo dela querer almoçar, pois só tinha arroz e banana. Josias tinha uma lavoura de café e nesse ano ele trabalhou na lavoura dele, vendeu o café e construiu uma casa no terreno da mãe dele. Minha mãe então voltou a trabalhar na rua e nós fomos morar lá. Gente, o que era ruim conseguiu ficar ainda pior. Porque como a casa era dele, aí sim, né? Ele mandava e desmandava em tudo. Tinha que fazer tudo como ele queria. Nessa época, a gente chegava da escola 1 da tarde. Quando a gente chegava, ele não tinha nem feito o arroz na panela elétrica. Aí eu e meu irmão chegávamos com fome, a merenda na escola era 9 da manhã. E a gente só almoçava depois da 1h30 da tarde, sendo que Josias estava em casa à toa. Isso quando ele não estava em bar bebendo. Quando a gente acabava de almoçar, eu e meu irmão arrumávamos a casa, depois íamos dormir. Como Josias inventava coisas do meu irmão para minha mãe brigar com meu irmão, quando ela chegava, ele passou a sair de bicicleta toda tarde com os amigos. Bom, Dani, eu ia dormir, não tinha TV, não tinha internet, então eu dormia a tarde toda. E Josias, para implicar, ligava o rádio na maior altura para eu não dormir. Só que quando tem barulho, aí é que eu durmo mesmo. Até hoje eu sou assim. Eu não aguento nem ver filme porque senão eu durmo. As pessoas podem conversar que eu caio no sono. Então eu acho que Josias ficava ainda mais com raiva porque eu não acordava. Na casa de Josias, as brigas da minha mãe com ele ficaram mais pesadas. Eles se agrediam. A gente tinha que chamar os vizinhos para intervir e não deixar eles se baterem. Até que um dia que eles brigaram, Josias foi para cima da minha mãe. Meu irmão então bateu nele de novo. Minha mãe decidiu naquele dia se separar. Então minha mãe e meu irmão foram de moto na rua para procurar uma casa para a gente morar. Eu fiquei na casa da mãe de Josias. Depois à noite, minha mãe chegou dizendo que tinha conseguido uma casa. E a gente iria para a rua no outro dia. Depois fomos na casa da minha avó, que não morava longe. E no outro dia fomos para a escola. E minha mãe para a casa de Josias arrumar a mudança. Depois que chegamos da escola, ficamos apreensivos para ir embora. À noite, o caminhão parou lá na minha avó e fomos. Eu e meu irmão no caminhão. Minha avó e o marido foram no carro e minha mãe iria de moto. A gente ainda não tinha visto a minha mãe o dia todo. Aí, quando chegamos todos na casa que a gente ia morar, minha mãe chegou com Josias na garupa, com a desculpa de que só ele sabia montar o guarda-roupas. Todos nós ficamos chocados e ele ainda dormiu lá. No outro dia de manhã, na terça-feira, minha mãe acordou e levou ele embora. Chegou em casa chorando, dizendo que amava Josias e achava que não iria conseguir viver sem ele. Dani, a semana toda foi assim. Minha mãe só chorava. Ela ia trabalhar chorando. Nem os móveis do quarto dela ela montou. Na sexta-feira, depois que ela voltou do trabalho, ela foi até a casa de Josias e buscou ele para dormir lá. No outro dia, ela falou com a gente que ela ia voltar a morar com Josias. Só que eu e meu irmão, a gente não queria mais voltar para a casa dele. E a gente não ia sofrer tudo de novo. Então nós falamos com ela que se ela quisesse ir, a gente iria morar com nosso pai. Ela disse que então podia ser assim.
Ela preferiu voltar a morar com esse homem que bateu nela do que ficar com os próprios filhos dela. A atitude que minha mãe teve fez a gente ficar bem magoado. Então, naquela manhã, a gente saiu na rua para procurar meu pai, porque como ele vendia leite, ele rodava a cidade toda. Então, quando achamos, a gente contou a história e perguntamos se podia morar com ele, e ele disse: onde come um, dois comem. Onde dois comem, três comem. Podem vir. Vou arrumar uma caminhonete para levar as coisas de vocês. Nessa hora, fomos correndo arrumar as coisas que já estavam montadas, né? Para ir para... que já estavam montadas. Então, eles foram desmontar, tirar tudo, porque até então eles iam morar lá na cidade, né? De tarde nós fomos. Quando chegamos na casa do meu pai, eu vi que ali eu teria uma nova vida, ia ser tudo diferente. Meu pai tinha uma namorada, ele ia pra lá todo final de semana, e nas quartas, ele ia todo final de semana. Aí, nos sábados, eles iam pra casa de uma vizinha chamada Cidinha. Ela era esposa daquele homem que tirou a corda do pescoço da minha mãe lá no começo da história. Cidinha era uma mãezona, até hoje ela é. Amo ela demais. A gente ia pra lá aos sábados, ela fazia um monte de coisa pra gente comer, pastel, hambúrguer, bolo, refrigerante. Ela fazia mais por nós do que a nossa própria mãe. Nessa época eu tinha 17, meu irmão 15. Eu estava no 3º ano do ensino médio, aí veio a pandemia. A gente parou de estudar e eu não completei os estudos até hoje. Nesse resto de ano eu só fiquei em casa e na casa de Cidinha. E não podia sair a pé por causa do corona, né? Então, no próximo ano, quando a pandemia estava menos pior, fui trabalhar. Trabalhei costurando na mesma empresa que minha mãe. Foi em janeiro, eu tinha 17 anos e logo fiz 18. Nessa época, eu comecei a ir para a casa das minhas amigas que moravam lá na rua. Eu ia nos finais de semana, a gente ficava na praça, bebíamos, e eu comecei a ficar com muitos meninos. Eu beijava e já transava com eles. Mas até que eu não dei para muitos, não. Foi menos de 20. Foi só 20, tá, gente? Para. Nessa época também não podia ter festas. Então tinha uma cachoeira perto da minha casa que rolava umas festinhas clandestinas. Eu ia escondida do meu pai. Eu ia para casa das meninas e de lá a gente arrumava um jeito de ir para a cachoeira. Dani, eu tenho até vergonha de mim, sabe? Porque nessa época eu ia para lá, bebia, ficava louca, transava. Até loló eu baforava. Hoje em dia, se eu ficasse solteira novamente, jamais faria essas coisas. Bom, um dia no Facebook vi uma publicação de um menino dizendo para deixar o WhatsApp nos comentários. Entrei no perfil e vi que ele era um gato. Então deixei meu número. Aí ele me mandou uma mensagem. E quando eu fui ver, ele já estava... E eu já fui dando em cima dele. Vou chamá-lo de Patrick. Marcamos de nos ver na rua e eu fui. Ficamos e ele me deixou louca, mas não transamos. Depois nos vemos várias vezes e eu comecei a gostar dele. A gente tinha uma conexão. Eu nunca mais estive com ninguém. Depois, quando a gente começou então a ficar, né? Era muito bom. Dani, eu não consigo nem descrever o que eu sentia. Acho que amei Patrick. A gente tinha uma coisa legal. A gente se via quase todo final de semana e depois de um tempo começou a me levar para casa dele. A gente ficou por mais de um ano e ele não me assumia. E mesmo eu ficando com ele, a gente não parou nossas vidas. Eu continuava indo na cachoeira, eu ficava com outras pessoas, ele também. Eu comecei a sentir que ele nunca ia me assumir. Parece que quando ele queria ter um momento tipo de namoro, aí ele me buscava, mas depois voltava tudo ao normal. Até que um dia, em uma das idas da cachoeira, eu conheci embuste. Eu dei pra ele naquele dia mesmo, no carro do amigo dele. Então, depois daquele dia, eu e o embuste namoramos. Dani, eu não sei o que eu tinha na cabeça de namorar aquele cara. Acho que meu namoro com ele foi karma pra pagar tudo que eu fiz com Moisés. Dani, ele trabalhava numa padaria, ganhava R$400, cheirava pó. Ele foi na minha casa uma vez. Porque com 21 anos ele não tinha nem uma bicicleta. Foi de carona com um amigo. Ele morava com a avó e não ajudava em nada.
A gente namorou 2 meses e depois ele me traiu. Um amigo dele fez um fake no Instagram e me contou que ele estava me traindo. E no mesmo dia, meu pai me levou na casa dele. Peguei minhas coisas, fui na padaria onde ele trabalhava e dei uns tapas nele. Diz ela que deu 2 tapas nele e foi embora. Na mesma semana que terminei, fui num motel com Patrick. Então a gente voltou a ficar. Eu nunca deixei de gostar de Patrick. Acho que ele é o amor da minha vida. Só que, Dani, tudo continuava na mesma. Ele nunca me assumia. Acho que só queria me comer mesmo, sabe? Até que reencontrei Romeu, o amor da minha vida. Eu e Romeu já tínhamos estudado juntos. Ele gostava de mim. Então comecei a ficar com ele. E deixei Patrick de lado. Com pouco tempo, Romeu demonstrou muito mais por mim do que Patrick. Então começamos a namorar. E mês que vem fazemos 3 anos juntos. Com 11 meses de namoro, fomos morar juntos. A gente vive muito bem. Ele é um marido perfeito e eu agradeço a Deus por ter colocado ele na minha vida. Bom, eu amo Romeu, porém nunca esqueci Patrick. Eu respeito meu marido, mas sei que ele tem um lugarzinho bem no fundo no meu coração. Mas vamos às atualizações. Meu pai continua namorando aquela mesma mulher, tem 8 anos. Minha mãe separou de Josias, depois dele arrumou mais 2 homens que também não deram certo. Hoje ela mora com meu irmão. Meu irmão se juntou com uma moça, não deu certo, se separaram. Moisés hoje namora uma menina. Ele não tinha namorado ninguém depois de mim. Embuste namorou várias depois de mim e hoje está com uma moça. Josias está sozinho. Lembra que ele tinha um Gol quadrado? Então, ele bateu o carro, não tinha dinheiro para arrumar e vendeu. Vive pelos bares enchendo a cara. Quando eu vejo ele por aí andando, ele passa bêbado de bicicleta. Eu não sei, Dani, eu fico com dó. Mas lembro de tudo que ele fez pra mim. E aí a dó passa, né? Patrick ficou um tempo solteiro, mas depois começou a namorar uma moça. Eles se batizaram na igreja e se casaram. Inclusive, ela fez aniversário no mesmo dia que eu. Bom, essa foi minha história. Acho que ficou um pouquinho grande. Eu ficaria muito feliz de ouvi-la na sua voz. Tenho um carinho enorme por você. E ela diz que todos os nomes já estão trocados. E ela me mandou uma fotinha dela, muito bonita ela. Alice, amiga, eu acho que você fez certo, né? A gente tem que dar valor a quem dá valor a gente, né? Namorar um cara que não quer te assumir, que só quer ficar com você, né? A não ser que você queira isso também, porque quando vocês estão em momentos diferentes é difícil, né? Você namorar um cara que o cara não quer nada com você, não te assume. Tudo bem, eu até entendo que tem gente que às vezes não quer namorar, só quer ficar. Mas não era isso aqui que parecia que ela queria, né? Ela queria um namorado e ele queria, sei lá, uma peguete. Então, eu acho que você fez a escolha certa. Bom, a sua mãe, né, amiga? Infelizmente, tem mulheres assim, sabe? Que elas preferem estar com um macho do que com os filhos, né? Então, a partir do momento, eu acho que bota um homem dentro de casa e deixa esse homem ali, né? Tratar vocês mal. Eu não consigo entender isso, gente. Sério. Uma mãe que, pelo visto, ela sustentava a casa, ela que fazia... Aliás, mesmo que não fosse ela, tá? Mas assim, ela sustentava a casa, ela que trabalhava, ela fazia tudo. Não podia ligar uma televisão, não podia fazer nada, tudo era proibido, né? E a sua mãe ali dando moral pra um cara desse, sabe? Sinceramente, eu não sei... sério, eu fico pensando assim, porra, cara, por que tantas mulheres escolhem realmente dar mais atenção pra esses homens do que pros próprios filhos delas, né? Não dá pra entender, sério. Então, assim, a mulher apanhava, seu irmão se mete no meio, né? Dá um soco no cara. Claro, porque ele tava batendo na sua mãe. Aí sua mãe fala que vai mudar, depois chega com... Ai, não consigo ficar longe dele. Ah, pelo amor de Deus, acho que a melhor coisa que vocês tomarem, a melhor decisão que vocês tomarem na vida,
naquela época foi realmente ali ir morar com o pai de vocês. Porque se ela preferiu ali, né, os machos dela do que vocês, eu acho que a melhor decisão que vocês tiveram foi realmente ir morar ali com quem realmente queria receber vocês dentro de casa. É triste, né, pensar assim, porra, minha mãe escolhe os homens do que a mim. Mas essa é a realidade de muitas meninas, muitos meninos por aí, infelizmente. Eu acho que vocês tiveram, sinceramente, ali vocês fizeram certo. E Alice, que bom que você também foi ficar com quem te dá valor, né? Então a gente tem que sempre se valorizar. Eu igual falo pra vocês, gente, eu não tô falando que é errado, às vezes você só ficar com o cara. Eu quero só ficar, eu quero curtir, eu não quero namorar sério. Ninguém é obrigado a namorar sério. O que eu acho é que os dois têm que estar no mesmo sentido, né? Não faz sentido um querer só ficar e um querer namorar. Então, assim, você sempre vai ficar naquela expectativa, né? Pô, esse cara não vai namorar comigo? Pô, esse cara só quer ficar comigo? Esse cara só quer transar comigo? Então você se sente usada. E quando a gente se sente usada, é muito ruim pra gente, sabe? Porque isso mexe muito com a nossa autoestima também. A gente começa a pensar, pô, esse cara só quer me usar, esse cara, né? Então, a gente tem que se valorizar, igual eu falei pra vocês. Eu acho que tudo é conversado, né? As pessoas, elas... É engraçado, mas eu acho que as pessoas, elas se falam pouco. Ou pelo menos elas falam pouco o que elas deveriam falar, né? Então, tipo, num relacionamento, você tem que deixar bem claro o que você quer daquele relacionamento. Olha, eu tô procurando um relacionamento legal, eu tô procurando um relacionamento pra estar junto com o cara. Eu não quero uma pessoa... Claro, gente, no começo, vocês têm que se conhecer, a coisa ela vai rolando. Mas vocês já estavam juntos há um tempo, né? Então, assim, a partir do momento que você vê que ele não quer nada e você quer um relacionamento, aí é complicado, né? Então a gente tem que estar perto de pessoas que querem a mesma coisa que a gente. Vocês entenderam? Não adianta eu falar que, eu quero um cara só pra ficar, eu quero um cara só pra curtir. Aí de repente eu conheço esse cara e ele fala assim, não, eu não tô procurando por isso, eu tô procurando uma pessoa que eu quero namorar, uma pessoa que eu quero estar junto, mas de repente não é o que você quer. Então, aí já não é pra você, entendeu? Ou ao contrário. Então, eu acho que tudo que tem que ser conversado, tá? Tudo tem que ser conversado. E engraçado, né? A sua mãe, mais uma vez, é uma mulher que vai lá, batalha, né? O cara nem trabalhava, sustenta uma casa e fica à mercê de um homem desse. Eu não consigo entender, gente. É difícil até entender, né? E tantas mulheres aqui fortes, mulheres que vão à luta, que trabalham, que arregaçam as mangas, pagam as contas e ficam à mercê desses encostados dentro de casa. Espero que hoje ele esteja trabalhando, né? Não, ele não tá mais com a sua mãe, né? Sua mãe agora tá morando com seu irmão. Que bom. Que sua mãe aprenda aí realmente, né? Agora, eu acho que mãe, valorizem o filho de vocês, né? Priorizem os filhos de vocês sempre. Sinceramente, cara, priorizar um cara desse e eu deixar de estar com os meus filhos para estar com um homem desse, não. Eu acho que vocês têm que sim priorizar o filho de vocês. Esse cara aí não te dava nada, não te ajudava em nada, não te acrescentava em nada. Sinceramente, bem mais escolha aí da sua mãe em relação a esse homem, Alice. Mas, obrigada por ter mandado sua história, obrigada por ter dividido com a gente, tá bom? Fica aí, ó, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!